tempo imemorial, quando a própria Terra ainda guardava as cicatrizes de sua recente criação, nasceu um homem destinado a testemunhar séculos de história. Um homem cujo nome ecoaria através das eras como um presságio e uma promessa. Matusalém. Ele veio ao mundo sob um céu que parecia carregar tanto a esperança de um novo começo, quanto o peso de uma inevitável escuridão. Sua linhagem era a de Adão, o primeiro homem. E com essa herança vinha a marca de um mundo em declínio moral. Um legado de escolhas que afastavam a humanidade de seu Criador. Desde o seu nascimento, o nome de Matusalém carregava um significado profundo e quase profético. Homem da lança, ou, em uma interpretação ainda mais sombria e precisa, quando ele morrer, virá. Um destino predeterminado, uma vida que seria a contagem regressiva para um evento cataclísmico. Ele cresceria sob a sombra dessa profecia, uma verdade velada que poucos compreendiam em sua totalidade. Seu pai, Enoque, era uma figura de fé exemplar, um profeta que andou com Deus de uma forma tão íntima que a própria morte não o reivindicou. A influência de Enoque sobre Matusalém foi profunda, moldando seu coração e sua mente para a retidão em um mundo que se afastava cada vez mais dela. Matusalém absorvia a sabedoria de seu pai, a percepção de que existia um propósito maior para a vida, uma conexão com o divino que transcendia o entendimento humano comum. Ele sentia um chamado interior, uma intuição de que sua existência seria mais do que a soma de seus dias. O mundo pré-diluviano era um cenário de beleza selvagem e, ao mesmo tempo, de uma corrupção crescente e avassaladora. A sociedade se tornava cada vez mais violenta, a maldade se enraizava nos corações dos homens e a fé em Deus era substituída por ídolos e prazeres efêmeros. Os primeiros anos de Matusalém foram marcados pela observação silenciosa dessa decadência. Ele via as famílias se desintegrando, a justiça sendo pervertida e a inocência sendo maculada pela depravação. Com o passar dos séculos, o dilema de sua longevidade se tornava evidente. Era uma bênção, sim, a oportunidade de acumular sabedoria e testemunhar a grandeza da criação divina, mas também uma maldição. Matusalém era forçado a assistir, impotente, a séculos de pecado, a espiral descendente da humanidade. Cada ano que passava, cada geração que surgia, parecia afundar-se ainda mais na escuridão. Ele via seus contemporâneos nascerem, viverem e morrerem, enquanto ele permanecia, um observador constante da tragédia humana. A profecia velada sobre seu nome começou a se desenrolar em sua mente, uma compreensão gradual do papel de Matusalém no plano divino. Sua longa vida não era um acaso, mas um testemunho, um elo entre o tempo da criação e o tempo do juízo. Ele era a última ponte para o passado, o guardião da memória de um mundo que se recusava a lembrar. A cada dia, a cada noite, a sombra do grande juízo divino parecia se aproximar, e Matusalém, embora ainda não compreendesse sua total dimensão, sentia a gravidade iminente dos eventos que se aproximavam. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Em meio à crescente escuridão que envolvia a terra, Matusalém encontrou um refúgio, um oásis de luz em seu próprio lar. Ele formou sua família, buscando no amor e na união uma resistência à maré de depravação. Sua esposa era uma mulher de fé e resiliência, e juntos eles tentaram criar um santuário de retidão em um mundo cada vez mais hostil. A vida familiar era um contraste gritante com o caos exterior, um lembrete constante da beleza e da pureza que ainda podiam existir. O nascimento de Lameque trouxe uma nova camada de esperança e alegria à vida de Matusalém. Ver seu filho crescer, com a inocência e a promessa de um futuro, era um alento em meio à escuridão que parecia engolir a humanidade. Lameque representava a continuidade da linhagem,
a chama da fé que Matusalém e Enoque, antes dele, haviam tentado manter acesa. Mas a corrupção, implacável e insidiosa, continuava a se aprofundar. A humanidade, em sua maioria, afastava-se cada vez mais dos caminhos de Deus, mergulhando em uma espiral de violência e libertinagem. O sofrimento de Matusalém era imenso. Sua longa vida, que antes fora uma bênção, agora se tornava um fardo pesado. Ele via os seus entes queridos sucumbirem às tentações do mundo, ou, pior ainda, sofrerem a injustiça e a crueldade que se tornavam a norma. Cada perda, cada desvio de um coração que ele amava, era uma facada em sua alma milenar. A dor de testemunhar a degeneração de sua própria espécie era uma tortura silenciosa, mas constante. A influência dos filhos de Deus e das filhas dos homens tornara-se um catalisador para a degeneração da raça. A mistura de linhagens, antes vista como uma união, resultou em uma prole que amplificava a maldade e a violência na terra. Gigantes e homens de renome, mas sem temor a Deus, povoavam o mundo, tornando-o um lugar de terror e opressão. Matusalém via essa aberração, a deturpação da criação divina, e sua luta interna para manter a fé em um mundo que a abandonava era uma batalha diária e exaustiva. A solidão da longevidade se acentuava a cada ano. Amigos e familiares, um a um, partiam, deixando Matusalém como um vestígio de uma era mais pura, um eco de uma fé quase esquecida. Ele era a memória viva de um tempo em que Deus ainda andava com os homens, um tempo que agora parecia um sonho distante. As primeiras advertências divinas começaram a surgir, sinais e presságios que apenas os corações fiéis, como o de Matusalém, podiam compreender. Terremotos, secas inexplicáveis, pragas que varriam vilarejos. A terra gemia sob o peso do pecado, e a resposta divina começava a se manifestar. Apesar de sua fé inabalável, a dúvida ocasionalmente assaltava Matusalém. Qual era o propósito de sua vida tão longa? Por que ele fora poupado enquanto tantos outros sucumbiam? Seria ele apenas um observador passivo da ruína, ou havia um desígnio maior para sua existência prolongada? A esperança, contudo, nunca o abandonava completamente. Era uma centelha que ardia, alimentada pelas memórias de seu pai, Enoque, e pela promessa de um Deus que, apesar da ira, era também amor e misericórdia. Então, em meio a essa angústia e questionamento, veio uma revelação, não diretamente a ele, mas através de seu filho Lameque, que nomeou seu próprio filho de Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Essa profecia sobre o futuro de seu neto, Noé, acendeu uma nova chama de esperança em Matusalém. Mas, com a esperança, vinha também o medo. A que tipo de consolo se referia Lameque? E qual seria o preço desse consolo? Matusalém sentia que o clímax de sua longa jornada estava se aproximando e que Noé seria o pivô de um evento que mudaria para sempre o destino da humanidade. O nascimento de Noé foi um raio de luz que penetrou a escuridão crescente que envolvia a humanidade. Para Matusalém, o neto representava uma nova promessa, a confirmação de que a linhagem da fé ainda persistiria, apesar de toda a corrupção ao redor. Ele via em Noé não apenas a continuidade de sua família, mas a esperança de redenção para um mundo que parecia irremediavelmente perdido. Desde tenra idade, Matusalém assumiu o papel de mentor para o menino, transmitindo-lhe a sabedoria acumulada ao longo de séculos, as histórias dos patriarcas, os mandamentos divinos e a importância de andar com Deus, tal como Enoque, seu próprio pai, havia feito. Noé cresceu sob a tutela amorosa e rigorosa de Matusalém, absorvendo cada ensinamento, cada advertência. Enquanto a corrupção atingia seu ápice, com a violência e a maldade dominando cada canto da terra, Noé mantinha-se firme em sua fé.
um farol em meio à tempestade moral. As cidades fervilhavam com iniquidade, os rios corriam com sangue, e cada pensamento do coração humano parecia inclinar-se apenas para o mal. Matusalém observava essa degeneração com uma angústia profunda, mas também com uma estranha serenidade, pois sabia que o juízo estava próximo. Então, o comando divino veio a Noé. Uma mensagem que desafiava toda a lógica humana, um projeto incompreensível para o mundo mergulhado em sua própria depravação. Deus instruiu Noé a construir uma arca, uma embarcação gigantesca, num tempo em que a chuva era um fenômeno desconhecido e o mar, uma realidade distante para muitos. A fé inabalável de Noé foi testada, mas ele não vacilou. Em face do ridículo e do escárnio, ele obedeceu, iniciando uma tarefa colossal que duraria décadas. Matusalém, com seus quase 900 anos, tornou-se o pilar de apoio moral e espiritual para Noé e sua família. Ele não apenas encorajava, mas também ajudava, na medida de suas forças, a supervisionar a construção, a reunir os materiais, a proteger os trabalhadores da zombaria incessante. A cada martelada, a cada tábua encaixada, Matusalém via a concretização da profecia, a iminência do fim e a promessa de um novo começo. Ele testemunhou a rejeição total da humanidade à mensagem de Noé. As pessoas riam, apontavam, zombavam, incapazes de conceber a ideia de um dilúvio universal. A incredulidade era tão profunda que se recusavam a ver os sinais, a ouvir os avisos. A angústia de Matusalém era palpável. Viver tanto tempo, testemunhar a beleza da criação, a ascensão e a queda de gerações, apenas para presenciar a destruição iminente de tudo o que ele conhecia, era um fardo quase insuportável. Ele havia visto o mundo florescer, o amor nascer, mas agora via a semente do pecado germinar em uma colheita de morte. Noites insones eram passadas em oração, seu coração pesado pela humanidade, mas sua fé inabalável na justiça divina. Ele sabia que o castigo era necessário para a purificação da terra. À medida que a arca se aproximava da conclusão, a atmosfera ao redor deles mudava. Os céus, antes azuis, começaram a carregar uma tonalidade cinzenta e opressora. Os animais, de todas as espécies, começaram a chegar em pares, guiados por uma força invisível, marchando em fila para o interior da imensa embarcação. Esse espetáculo, por si só, deveria ter sido um sinal para o mundo, mas a cegueira espiritual era tamanha que a maioria o via como uma mera curiosidade ou um delírio coletivo. A família de Noé, com Matusalém ao lado, trabalhava incansavelmente para acomodar cada criatura, cada provisão. A tensão era quase insuportável. O ar estava pesado, carregado de uma energia estranha. Os risos e os escárnios dos vizinhos começaram a diminuir, substituídos por um silêncio apreensivo. Matusalém sentia o fim se aproximando, a ponta de sua longa jornada culminando neste momento decisivo. Ele olhava para Noé, seu neto, e via a mesma determinação, a mesma fé que havia guiado Enoque. Então vieram as primeiras gotas. Não uma chuva leve, mas um presságio, pequenos pingos que atingiram o solo seco com uma força incomum. O pânico, que antes era apenas um sussurro, começou a se espalhar. Os risos se transformaram em gritos, a incredulidade em desespero. O céu escureceu completamente e os portões do grande juízo começaram a se abrir. As primeiras gotas de chuva se transformaram em uma torrente implacável e o céu, antes apenas ameaçador, rasgou-se em uma fúria divina. Rios de água desciam, não apenas das nuvens, mas parecia que as próprias profundezas da terra haviam sido abertas, jorrando águas subterrâneas com uma violência sem precedentes. O rugido do dilúvio engoliu os últimos gritos de escárnio, substituindo-os por um coro aterrorizado de desespero. A humanidade, que outrora zombara da arca e de seu construtor,
Agora corria em pânico, buscando refúgio em terras mais altas, em árvores, em qualquer lugar que prometesse um escape da onda avassaladora que consumia o mundo conhecido. Matusalém, com o coração apertado, observava de perto a fúria das águas. Ele estava dentro da arca, os sons do mundo exterior abafados pela espessa madeira e pelo clamor dos animais, mas a imagem da destruição estava gravada em sua mente. Ele via, em sua memória, os rostos daqueles que riram, dos que se recusaram a ouvir, dos que pereceram na inundação. A dor de ver a vida que ele conheceu ser varrida era imensa, um fardo pesado para sua alma ancestral. Gerações e mais gerações, séculos de história humana, de risos e lágrimas, de amor e ódio, tudo estava sendo lavado, purificado por um juízo divino. Dentro da arca, a fé de Noé foi testada a cada momento. Manter a ordem entre os animais, cuidar de sua família e, acima de tudo, manter a esperança em meio ao caos exterior, exigia uma força inabalável. Matusalém, embora avançado em idade, era uma presença constante, sua sabedoria e serenidade, um bálsamo para o neto. Eles oravam juntos, compartilhavam as poucas memórias de um mundo que não existia mais, e se apoiavam mutuamente na certeza de que Deus, em sua justiça, não os havia abandonado. A solidão de Matusalém, no entanto, era profunda. Ele era o último elo vivo com a humanidade pré-diluviana, o único a carregar a memória de quase 1000 anos de história. Todos os seus irmãos, seus amigos, até mesmo seu filho Lameque, já haviam partido. A cada dia que as águas subiam e depois estagnavam, ele refletia sobre a justiça divina. Por que tanta destruição? Por que um fim tão drástico para a criação que Deus havia declarado boa? A resposta vinha em silêncio, na lembrança das advertências de Enoque, seu pai, que havia andado com Deus e compreendido a profundidade da corrupção humana. A redenção, um novo começo, só poderia surgir de uma purificação completa. Apesar da devastação presente, a força da esperança nunca se esvaiu em Matusalém. Ele acreditava firmemente em um futuro, em um novo mundo que emergiria das águas, lavado e renovado. As promessas de Deus eram inabaláveis, e ele sabia que, mesmo em meio à escuridão mais densa, a luz da criação sempre prevaleceria. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. A arca flutuava sobre um oceano sem fim, um microcosmo da vida que seria preservada. Finalmente, após 150 dias, as águas começaram a retroceder. Lentamente, dolorosamente, o nível do mar diminuía, revelando as silhuetas das montanhas. A arca pousou suavemente sobre os picos de Ararat, e a família de Noé, juntamente com Matusalém, sentiu a primeira esperança concreta de um novo amanhecer. Noé enviou o corvo, depois a pomba, buscando sinais de terra seca. Quando a pomba retornou com um ramo de oliveira, um grito de alegria e alívio ecoou pelos corredores da arca. Matusalém compreendeu então, com uma clareza cristalina, que seu tempo na terra estava chegando ao fim. Seu propósito, o de testemunhar a totalidade da corrupção humana e a grandiosidade do juízo divino, estava cumprido. Ele havia sido o guardião da fé, a ponte entre as eras, e agora o novo mundo estava pronto para nascer, livre da mancha do passado. Sua longa jornada, de quase um milênio, culminava neste momento de renovação, e uma paz profunda envolveu seu espírito. Ele estava pronto para partir, sabendo que havia cumprido sua missão. Com a promessa do novo mundo no horizonte, a espera dentro da arca parecia interminável, mas finalmente o momento da libertação chegou. Noé, sua família e Matusalém, com o coração repleto de gratidão e apreensão, emergiram da arca para pisar em solo firme. A terra, antes submersa e caótica, agora apresentava uma paisagem renovada, lavada de toda a impureza.
Um verde exuberante começava a brotar, e o ar, limpo e fresco, trazia consigo o cheiro da vida que renascia. Era um mundo novo, virgem, aguardando para ser moldado pelas mãos daqueles que haviam sido poupados. Foi nesse cenário de renovação que se manifestou o sinal de uma aliança eterna. No céu, um arco-íris de cores vibrantes se estendeu de um horizonte ao outro, uma ponte celestial que unia o passado e o futuro. Não era apenas um fenômeno natural. Era a própria promessa de Deus, um pacto solene de que ele nunca mais destruiria a terra com água. Para Matusalém, esse arco luminoso era a confirmação de tudo o que ele havia testemunhado e suportado. Era a prova de que a justiça divina era acompanhada de uma misericórdia infinita e que a esperança sempre prevaleceria sobre a desesperança. Em meio à alegria contida e à reverência pela nova criação, Matusalém buscou Noé. A última conversa entre avô e neto foi um momento de profunda intimidade e transmissão de legado. Matusalém, com a voz embargada pela emoção e pela sabedoria acumulada em quase um milênio de vida, proferiu palavras de bênção e conselho. Ele falou sobre a importância de honrar a Deus, de cultivar a terra com retidão e de lembrar as lições do passado para construir um futuro justo. Noé ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, sentindo o peso da responsabilidade que agora recaía sobre seus ombros como patriarca de uma nova humanidade. Nesse instante, a compreensão do propósito de sua longevidade se tornou cristalina para Matusalém. Ele não havia vivido por quase 1000 anos por acaso, nem para sofrer em vão. Sua existência prolongada foi um testemunho vivo, uma ponte entre as eras, permitindo-lhe observar a totalidade da corrupção humana e, finalmente, a majestade do juízo divino. Ele havia testemunhado a queda de um mundo e o glorioso amanhecer de outro. Seu papel como guardião da memória e da fé havia sido cumprido, e uma paz interior indescritível inundou seu ser. Com o propósito cumprido e o coração leve, Matusalém sentiu que sua jornada na terra chegara ao fim. A aceitação de seu destino era serena e completa. Ele se retirou silenciosamente, seus passos lentos e cansados, mas sua alma estava em paz. Seu corpo, que havia resistido à passagem de 969 anos, começou a enfraquecer rapidamente. Era como se, tendo cumprido sua missão, a vida que o mantinha ligado à terra pudesse, finalmente, se desprender. O último suspiro de Matusalém ecoou no mesmo ano do dilúvio, um ano que marcou tanto o fim de uma era quanto o começo de outra. Sua morte, ocorrida logo após a saída da arca, simbolizou o fechamento de um ciclo, o último adeus do mundo antigo ao novo. Noé e sua família sentiram profundamente a perda. Era o luto por um patriarca, por um mentor, por uma testemunha viva da história e da fé. A partida de Matusalém deixou um vazio, mas também um legado imenso. O legado de Matusalém não era apenas a sua longevidade recorde, era a fé que perdurou por quase 1000 anos, inabalável diante da crescente decadência e do juízo divino. Ele foi a personificação da perseverança, da obediência e da esperança, um farol em um mundo que se afogava em sua própria maldade. Sua vida foi um sermão silencioso, uma prova de que, mesmo nos tempos mais sombrios, a fidelidade a Deus pode prevalecer. O mundo estava renovado, mas Noé e sua família sabiam que, embora as águas tivessem limpado a terra, as sementes de futuros conflitos e desafios ainda seriam plantadas no coração da nova humanidade. A história de Matusalém, no entanto, seria um lembrete eterno da seriedade da escolha entre a fé e a corrupção. O novo mundo, emergindo das águas purificadoras do dilúvio, era uma tela em branco, mas a natureza humana, com suas complexidades e imperfeições, permanecia a mesma. Os descendentes de Noé, abençoados com a promessa de repovoar a terra, logo começaram a se espalhar.
De um pequeno grupo, a humanidade floresceu novamente, enchendo vales e planícies, e a vida, em sua essência mais vibrante, retomou seu curso. Noé, seus filhos e netos, trabalhando incansavelmente, lançaram as bases para uma nova civilização, sempre com a memória de Matusalém e sua fé inabalável guiando seus passos. Contudo, a memória da destruição e a lição da obediência pareciam desvanecer-se com o passar das gerações. A arrogância, um traço persistente da humanidade, começou a se manifestar novamente. Em uma planície na terra de Sinar, um projeto grandioso e presunçoso tomou forma. A construção de uma torre que alcançaria os céus. A Torre de Babel não era apenas um monumento à engenharia humana. Era um símbolo da desunião, da busca por um nome próprio, da tentativa de se igualar a Deus, um eco perturbador da corrupção que havia levado ao dilúvio. A ideia de que, unidos, poderiam desafiar o próprio Criador era uma afronta que não poderia passar despercebida. A consequência daquela desobediência foi imediata e profunda. Deus interveio, não com águas, mas com a dispersão das línguas. De repente, a comunicação se tornou um caos, as palavras se tornaram barreiras, e a unidade outrora celebrada desmoronou em confusão. Os construtores, incapazes de se entender, foram forçados a abandonar seu projeto megalomaníaco e se espalhar pela face da terra. A divisão das línguas não foi apenas uma punição. Foi um lembrete contundente de que a unidade sem Deus é uma ilusão e que a soberba leva inevitavelmente à fragmentação. Nesse novo cenário de diversidade e desafios, a memória de Matusalém passou a ser uma lenda, um eco distante, mas poderoso. Sua vida, que se estendeu por quase um milênio, tornou-se um exemplo de fé e resistência, um testemunho vivo das consequências da desobediência e da recompensa da perseverança. Os contadores de histórias, de geração em geração, murmuravam sobre o homem que havia testemunhado o mundo antes e depois da grande purificação, um sábio que havia andado com os patriarcas e visto a face da ira e da misericórdia divina. Os desafios do novo mundo eram muitos. A tentação, sempre presente, e a busca incessante pelo poder e pela riqueza material continuavam a desviar a humanidade dos caminhos de retidão. A idolatria, uma praga que parecia inerente à natureza humana, começava a se enraizar novamente, com deuses falsos e rituais vazios, substituindo a adoração ao Criador. A persistência do pecado humano era uma prova de que a purificação física não era suficiente. A verdadeira transformação precisava ocorrer no coração de cada indivíduo. Em meio a essa tapeçaria de erro e acerto, a necessidade de uma nova aliança se fazia sentir. E foi nesse contexto que a promessa a Abraão começou a tomar forma, uma nova esperança para a humanidade. Através dele, Deus prometeu fazer uma grande nação, e por meio dessa nação, abençoar todas as famílias da terra. Era a semente do Messias, plantada em um solo ainda fértil de desafios, mas também de fé. A luta contra a idolatria e a busca por um relacionamento verdadeiro com Deus continuariam por séculos, mas a esperança de redenção, um fio dourado, tecia-se através das gerações. A história de Matusalém, com sua longevidade quase mítica, ecoava como um aviso e uma inspiração para as gerações futuras. Sua vida era um farol, lembrando que a fidelidade a Deus, mesmo em face da maior das adversidades, é o único caminho para a verdadeira paz e propósito. Ele havia visto a humanidade cair e se reerguer, e sua existência servia como um testemunho perene da paciência divina e da inevitabilidade do juízo, mas também da promessa de um amor que nunca falha. A lenda de Matusalém, um sussurro através dos milênios, perpetuava-se não apenas como um conto de advertência, mas como um hino à fé inabalável. Sua vida singular
estendendo-se por quase um milênio, era um paradoxo fascinante, uma anomalia temporal que desafiava a compreensão humana. Enquanto outros patriarcas bíblicos viviam por séculos, a longevidade de Matusalém era de uma escala diferente, uma singularidade que o distinguia e o elevava a um patamar quase mítico. Ele não era apenas um homem que viveu muito. Ele era a própria personificação do tempo, um elo vivo entre a criação e a renovação, entre a promessa e o juízo. Comparado a outras figuras bíblicas, Matusalém se destacava como um testemunho da paciência divina. Adão, Sem, Abraão, todos tiveram vidas longas e significativas, mas nenhum se aproximava dos 969 anos de Matusalém. Essa distinção não era um mero detalhe biográfico, carregava um profundo significado teológico. A sua existência prolongada era, em si mesma, uma parábola viva da tolerância de Deus, um lembrete contínuo de que a justiça divina, embora inevitável, era precedida por uma paciência imensa, oferecendo à humanidade inúmeras oportunidades para o arrependimento. A cada ano que Matusalém vivia, a mensagem era clara. Deus esperava, concedendo tempo para que a humanidade se voltasse para ele, antes que o juízo final viesse. A relevância da vida de Matusalém estendia-se muito além dos anais da história antiga, ressoando com uma intensidade surpreendente nos tempos modernos. A luta entre a fé e a decadência moral, tão vívida em sua era, espelhava os conflitos éticos e espirituais do presente. O mundo, apesar de todos os seus avanços tecnológicos e intelectuais, ainda se via confrontado com as mesmas tentações de arrogância, idolatria e desobediência que haviam levado à ruína da civilização pré-diluviana. A história de Matusalém, portanto, não era um mero registro do passado, mas um espelho que refletia as escolhas e as consequências da humanidade em qualquer época. Contudo, sua mensagem não era apenas de condenação. Era, acima de tudo, uma mensagem de esperança. A vida de Matusalém, que culminou com a purificação da terra e o recomeço de uma nova aliança, demonstrava que, mesmo após a mais profunda das quedas, a redenção e a possibilidade de um novo começo eram sempre acessíveis através da obediência e da fé. A longevidade de Matusalém, que o fez testemunhar a totalidade do ciclo de pecado e juízo, mas também a graça e a renovação, era um lembrete de que a misericórdia divina é tão vasta quanto a sua justiça. A importância da obediência, um tema central na narrativa de Matusalém, era inegável. As escolhas da humanidade pré-diluviana, marcadas pela desobediência e pela corrupção, resultaram em um juízo devastador. Em contraste, a obediência de Noé, inspirada e apoiada pela fé de Matusalém, garantiu a sobrevivência da humanidade e a continuidade da promessa divina. A vida de Matusalém era um testamento de que a obediência não é uma restrição, mas um caminho para a vida, para a prosperidade espiritual e para a realização do propósito divino em um mundo muitas vezes caótico. A reflexão sobre o tempo, intrinsecamente ligada à vida de Matusalém, convidava à introspecção sobre a brevidade da vida humana em contraste com a eternidade de Deus. 969 anos, embora inimagináveis para a maioria, eram ainda um piscar de olhos na perspectiva divina. A vida de Matusalém servia para recordar que, independentemente da duração, o que importa é como o tempo é vivido, as escolhas feitas, a fé mantida e o legado deixado. Ele viveu uma vida plena de propósito, não apenas existindo, mas testemunhando e servindo a um plano maior. O legado de Matusalém, portanto, não era apenas sua idade, mas sua existência como um pilar de fé em um mundo em colapso. Ele foi a rocha que permaneceu firme enquanto a sociedade ao seu redor desmoronava sob o peso de seus próprios pecados.
Sua vida era uma tapeçaria rica de tristeza pela decadência humana, mas também de uma esperança inabalável na soberania de Deus. A história de Matusalém não era meramente um relato do passado. Era um espelho para o presente, refletindo a eterna batalha entre a luz e as trevas, a fé e a incredulidade, a obediência e a rebelião. E através desse espelho, a humanidade era constantemente desafiada a considerar seu próprio caminho, suas próprias escolhas e o legado que desejava deixar para as gerações futuras. A influência de Matusalém na espiritualidade humana transcendeu sua própria existência, transformando-o em um farol de perseverança que iluminou as eras. Sua vida, uma tapeçaria de quase 1000 anos, tecida com os fios da fé e da observação atenta da condição humana, tornou-se um arquétipo. Ele não foi apenas um homem que viveu muito, mas um espírito resiliente que testemunhou a totalidade do ciclo de decadência, juízo e renovação. Para as gerações que o sucederam e para as que ainda viriam, a figura de Matusalém representava a inabalável fé que desafia o tempo, a esperança que persiste perante a mais sombria das desesperanças e a obediência que, mesmo solitária, encontra sua recompensa. A mensagem central de sua vida para a humanidade era, e ainda é, multifacetada, mas fundamentalmente ancorada na importância da fé e da obediência. Matusalém viveu em uma era onde a fé era uma chama frágil, constantemente ameaçada pelos ventos da corrupção e da incredulidade. Sua longevidade o obrigou a confrontar séculos de desobediência e as consequências devastadoras que se seguiram. Contudo, ele permaneceu firme, um lembrete vivo de que a fidelidade a Deus não é apenas uma virtude, mas uma necessidade para a sobrevivência e o florescimento espiritual. Sua vida era uma exortação silenciosa para que cada indivíduo escolhesse o caminho reto, independentemente da pressão social ou da aparente insignificância de sua escolha. Essa mensagem se desdobra na responsabilidade intrínseca de cada geração: cuidar do legado da fé e da criação. Matusalém testemunhou como a humanidade pré-diluviana, ao negligenciar sua responsabilidade para com Deus e para com a terra, trouxe sobre si a calamidade. Sua história serve como um alerta perene de que a negligência espiritual e a irresponsabilidade ambiental andam de mãos dadas, e que as consequências de tais atos podem ser cataclísmicas. A cada nova geração, o convite é para aprender com os erros do passado, para cultivar a fé e para ser guardiã atenta do mundo que lhes foi confiado. A reflexão sobre a misericórdia e a justiça divina é, talvez, o ponto mais pungente da narrativa de Matusalém. Ele viveu o suficiente para compreender plenamente o intrincado equilíbrio entre esses dois atributos divinos. A paciência de Deus, manifestada em sua própria longevidade, era um testemunho de sua misericórdia, concedendo à humanidade centenas de anos para se arrepender. Mas o dilúvio, que marcou o fim de sua vida e o ápice de sua jornada, foi a prova irrefutável de sua justiça. Matusalém compreendeu que Deus é amor, mas também é justo, e que a desobediência persistente inevitavelmente resultaria em juízo. Esse equilíbrio complexo é crucial para a compreensão da natureza divina em um mundo imperfeito, onde o sofrimento e a redenção coexistem. O caráter atemporal de sua história é inegável, oferecendo lições valiosas para todas as épocas. As tentações da arrogância, da idolatria, da violência e da desobediência não são exclusivas da era pré-diluviana. Elas são desafios perenes que a humanidade enfrenta continuamente. A vida de Matusalém, portanto, não é um mero relato histórico, mas um manual de conduta espiritual, um guia para navegar pelas complexidades da existência humana. Suas experiências ressoam com os dilemas morais e espirituais de cada indivíduo, convidando-o a uma introspecção profunda sobre as escolhas que fazemos e os valores que defendemos.
O convite à introspecção é, de fato, um dos legados mais poderosos de Matusalém. Ele nos força a perguntar: como vivemos nossas vidas? Quais são as prioridades que escolhemos? Qual legado deixaremos para as gerações futuras? A vida de Matusalém, vivida com propósito e fé inabalável, desafia-nos a examinar nossa própria jornada, a buscar um significado que transcenda a efemeridade da existência material e a alinhar nossas vidas com um propósito maior, um propósito divino. Apesar de toda a dor e do juízo que Matusalém testemunhou, sua história culmina em uma nota de esperança, a promessa de um futuro melhor, de uma nova aliança que se estenderia através das gerações. Sua vida não foi apenas sobre o fim de uma era, mas sobre o nascimento de uma nova, purificada e cheia de promessas. Ele foi o elo entre o mundo antigo e o novo, um testemunho vivo da capacidade de Deus de recomeçar, de redimir e de guiar sua criação para um destino de paz e plenitude. A vida de Matusalém, o homem que viveu 969 anos, é um testemunho irrefutável da existência de um plano maior. Sua jornada terrestre foi muito mais do que a mera passagem do tempo. Foi uma epopeia de fé, paciência e propósito divino. Ele foi a testemunha ocular da história da humanidade, um elo vital na corrente da fé que se estendeu de Adão a Noé e que continuaria a se desdobrar através das eras. Matusalém não foi apenas um personagem bíblico. Ele foi a própria personificação da paciência divina, a prova viva de que, mesmo nas profundezas da escuridão, a luz da fé e a promessa de redenção nunca se apagam. Sua história, milênios depois, continua a ecoar, lembrando-nos que a verdadeira longevidade não se mede em anos, mas no impacto duradouro de uma vida vivida em obediência e fé a um propósito eterno.